Deixa nos comentários de qual região você está assistindo essa narrativa. Se inscreva no canal para acompanhar todas as histórias. Jamais vou esquecer o aroma daquela manhã. Barro úmido, pétalas murchas e o café requentado que trouxeram numa cafeteira amassada. O funeral do Roberto aconteceu numa manhã de sábado, sob um céu denso e cinzento, como se até o divino tivesse receio de presenciar o que estava por vir. Ali estava eu, imóvel, trajando negro, uma roupa emprestada da vizinha, pois a minha havia rasgado na bainha e faltavam recursos para o conserto. Segurava o bebê contra o peito e a pequena mão da Ana Paula, que tinha apenas 4 anos e murmurava baixinho se o papai voltaria depois que a caixa descesse. Não havia palavras que eu pudesse oferecer. A garganta estava apertada, os olhos áridos. Não por ausência de vontade de chorar, mas porque o pavor já havia consumido cada lágrima que me restava. Os cunhados do Roberto também compareceram. Paulo e Ricardo, 2 homens corpulentos, de estômago farto e tom autoritário, que nunca nutriram apreço por mim. Comentavam que eu era frágil demais, silenciosa demais, inadequada para o campo ou para os negócios. Roberto costumava me proteger dessas palavras, mas intimamente eu percebia que ele compartilhava dessa visão. Nosso matrimônio aconteceu porque eu era dócil e não causava problemas, não por sentimento genuíno. Quando a derradeira pá de solo caiu sobre o ataúde, o padre pronunciou algumas palavras sobre paz eterna e todos começamos a retornar. Foi naquele momento, ao deixar o cemitério, que Paulo me interrompeu, colocando sua mão pesada sobre meu ombro e declarou: Helena, precisamos dialogar sobre herança. Herança. O termo ecoou estranhamente em minha mente. Roberto não possuía propriedades. Trabalhava nas terras do pai deles. Recebia salário diário. Residíamos numa moradia que não nos pertencia. O que poderia ter restado? Qual herança? Indaguei, acomodando o bebê no quadril. Ricardo soltou uma risada breve, tensa. Vocês ocupavam a residência antiga, correto? Aquela construção nos fundos. Porém, aquilo não pertencia ao Roberto, era patrimônio paterno. Agora que ele partiu, dividiremos as propriedades entre nós. Compreende, não é mesmo? Compreender. Naturalmente que compreendia. Pretendiam me destituir até do solo que pisava. E onde estabelecerei residência? Minha voz emergiu mais fraca do que desejava. Com as pequenas. Paulo coçou a barba, desviando o olhar, como quem evita confrontar a própria crueldade. Veja bem, conversamos sobre isso. Existe uma construção rústica nos confins da propriedade, próxima ao córrego seco. Está meio deteriorada, mas é possível recuperar. Será sua. Transferiremos a documentação adequadamente no registro civil. Ficará em seu nome. Permaneci em silêncio. O bebê iniciou um choro e balanceio mecanicamente, sem verdadeira consciência. Ana Paula puxou meu vestido. Mamãe, estou faminta. Em breve nos alimentaremos, minha querida. Mas eu desconhecia quando ou como isso aconteceria. Ricardo aproximou-se, baixando o tom como quem concede um privilégio. Helena, é o máximo que conseguimos providenciar. Você não possui conhecimento para administrar terras, nem vigor físico para a agricultura. Ao menos com a construção terá um abrigo. É superior ao que muitas viúvas conseguem por aí. Superior ao que muitas viúvas conseguem. Como se eu devesse demonstrar gratidão pelos restos. Não argumentei, não derramei lágrimas. Apenas acenei com a cabeça e retornei para casa, a casa que em 72 horas não mais me pertenceria. A construção rústica localizava-se a aproximadamente 30 minutos de caminhada da via de terra, mergulhada em vegetação densa, onde ninguém transitava. Quando os cunhados me conduziram até lá de caminhonete, senti o estômago se contrair. O local era ainda pior que imaginara. As paredes eram de rochas espessas, envelhecidas, revestidas de musgo. O telhado apresentava aberturas e permitia avistar o céu através das telhas fragmentadas. A porta não fechava adequadamente, ausência de janelas envidraçadas. Apenas 2 aberturas cobertas com tábuas deterioradas. O piso era de terra compactada, gélida e úmida, e no canto havia um fogão a lenha oxidado, repleto de teias de aranha. Pronto, agora é sua, declarou Paulo arremessando uma chave envelhecida em minha mão. A escritura será expedida na próxima semana. Qualquer necessidade, estaremos por perto. Partiram entre risos, elaborando estratégias sobre como distribuir o rebanho, as terras férteis, a residência principal. Permaneci ali estática, com Ana Paula agarrada à minha perna e o bebê chorando em meu colo. Naquela noite dormi sobre o solo.
Utilizei meu próprio corpo como cobertura para minhas crianças, abraçada a eles, sentindo o frio ascender pelas costas e o odor de mofo penetrando pelas narinas. Ana Paula tremia, mas não reclamava. O bebê choramingava baixinho, faminto. Restavam-me 3 moedas no bolso, insuficientes para adquirir pão e lenha simultaneamente. Era necessário escolher. Escolhi o pão. Naquela noite, enquanto dormiam e o vento gelado atravessava as fendas da parede, contemplei o teto perfurado e avistei as estrelas. Brilhavam indiferentes, distantes, como se minha angústia não importasse. Questionei-me: será este o desfecho? Perecerei aqui esquecida, com minhas crianças sofrendo de frio? Mas então percebi a mãozinha aquecida de Ana Paula na minha e o peso suave do bebê adormecido em meu peito, e soube que desistir não era opção. Não ainda. Os primeiros dias na construção foram os mais árduos da minha existência. Mais severos que o falecimento do Roberto. Mais dolorosos que os trabalhos de parto. Mais difíceis até que aquela ocasião em que passei 3 dias em jejum para preservar alimento para as crianças. Porque ali, naquele lugar abandonado pelo divino e pelos humanos, não era apenas destituída, era invisível. Despertava antes do nascer do sol, com o corpo dolorido de repousar sobre o chão rígido. O bebê mamava, porém meu leite estava se tornando ralo. Eu sabia, sentia. Ana Paula acordava silenciosa, observando-me com aqueles olhos amplos e apreensivos, aguardando que eu afirmasse que tudo se resolveria, mas não pronunciava tais palavras, pois desconhecia se isso aconteceria. A construção era peculiar. Não era apenas o abandono, a sujeira, as telhas fragmentadas. Havia algo mais. As paredes eram excessivamente espessas, constituídas de pedra talhada, não de tijolo convencional. Algumas rochas estavam deslocadas, como se alguém as tivesse manipulado e recolocado apressadamente. E o silêncio, meu Deus, não era o silêncio típico do campo, repleto de grilos, brisa na vegetação, pássaros despertando. Era um silêncio denso que comprimia o peito, como se a residência preservasse algum segredo há muito tempo e relutasse em liberá-lo. Durante a noite, quando o vento soprava, ouvia estalos nas paredes. Ana Paula se encolhia mais próxima de mim. Mamãe, há alguém lá fora. Não, filha, é apenas o vento. Mas também não tinha certeza. Foi no 3º dia que o avistei pela primeira vez. Tentava reparar a porta, fixando uma tábua envelhecida que encontrara nos fundos quando percebi aquela sensação. Sabe quando sente que há alguém observando? Os pelos da nuca se arrepiam, a pele fica gelada. Ergui os olhos gradualmente e vi um homem montado num cavalo, estacionado na margem da clareira a aproximadamente 50 metros de distância. Chapéu de couro sobre a cabeça, camisa xadrez desbotada, rosto marcado pela exposição solar. Permanecia imóvel, apenas observando. Meu coração acelerou. Apertei o martelo na mão, como se aquilo oferecesse alguma proteção. Senhor, necessita de algo? Não obtive resposta. Continuou estático como uma escultura. O cavalo balançou a cabeça, afugentando insetos, mas o homem permaneceu imóvel. Mantive-me ali em pé, o coração pulsando irregularmente, até que ele puxou as rédeas, virou o cavalo lentamente e desapareceu na vegetação. Ingressei correndo na construção, tranquei a porta como consegui e permaneci sentada no chão, abraçadas minhas crianças até o sol se ocultar. Ele retornou no dia seguinte e no subsequente, sempre no mesmo horário, final da tarde, quando a luminosidade fica dourada e as sombras se estendem. Sempre no mesmo local, montado no cavalo, observando. Nunca se aproximava, nunca pronunciava a palavra, apenas monitorava. Comecei a experienciar medo, medo autêntico, pois ali no meio do nada ninguém me ouviria clamar, ninguém saberia se eu desaparecesse. Ponderei sobre partir, pegar as crianças e caminhar até o povoado, solicitar abrigo na igreja, qualquer coisa. Mas para onde ir? Sem recursos financeiros, sem família, sem ninguém. E havia outra questão, algo inexplicável, uma sensação peculiar, como se aquela construção desejasse me manter ali, como se houvesse algo importante que eu precisava descobrir. Comecei a examinar as paredes com maior atenção. Passei a mão nas rochas deslocadas. Algumas balançavam, outras apresentavam marcas estranhas, riscos delicados, como se alguém tivesse inscrito algo e posteriormente apagado. No canto do fogão, sob uma camada espessa de cinza antiga, encontrei um fragmento de jornal envelhecido, tão amarelado que quase se desfazia ao toque. A data era de 1962, mais de 3 décadas atrás. A manchete mencionava um fazendeiro desaparecido. Não consegui ler o restante, pois o papel rasgou. Meu coração acelerou.
O que aconteceu aqui? Foi numa sexta-feira que ele finalmente se aproximou. Lavava roupas num balde, fora da construção, com o bebê amarrado às costas num pano. Ana Paula brincava com gravetos próximo a mim, construindo casinha com folhas secas. O sol estava intenso e o suor escorria pelas minhas costas. Ouvi o som do cavalo antes de visualizar. Ergui a cabeça e lá estava ele, mais próximo do que nunca. 10, talvez 8 metros. Desceu do cavalo lentamente, as botas batendo no solo seco, e parou diante da construção. Levantei-me, enxugando as mãos na saia, o coração na garganta. O que o senhor deseja? Minha voz saiu trêmula. Ele removeu o chapéu, revelando o rosto marcado por rugas profundas, olhos claros e fatigados. Aparentava ter 60 anos, talvez mais. Meu nome é Benedito, declarou. A voz rouca, porém firme. Possuo a fazenda vizinha, aquela do outro lado do córrego. Não respondi, apenas aguardei. Ele contemplou a construção, depois me observou. Você sabe onde está residindo? Sei. É minha. Os cunhados me concederam. Ele soltou uma risada breve, sem contentamento. Concederam. Isso mesmo. Balançou a cabeça. Não fazem ideia do que fizeram. Meu estômago gelou. Como assim? Benedito aproximou-se mais um passo, baixou a voz, como se alguém pudesse estar escutando. Esta construção não é o que aparenta. E se eles descobrirem antes de você registrar a escritura no cartório, você perde tudo. Engoli em seco. Descobrir o quê? Ele me fitou profundamente nos olhos e pela primeira vez, desde o falecimento do Roberto, vi algo em alguém que não era desprezo nem piedade. Era respeito. Venha comigo, vou lhe mostrar. Deveria ter sentido medo. Deveria ter recusado, trancado a porta e permanecido tranquila com minhas crianças. Mas algo na voz daquele homem, algo na maneira que contemplava a construção, como quem contempla um túmulo, me fez aceitar. Ana Paula, permaneça aqui dentro com Miguel. Não saia, não abra a porta para ninguém. Compreendeu? Ela sentiu, os olhos arregalados. Peguei uma faca envelhecida que havia encontrado nos fundos, inseri na cintura por baixo da blusa e saí. Benedito já aguardava na porta. O sol da tarde incidia lateralmente e as sombras das árvores dançavam no solo avermelhado. Você confia em mim? Ele questionou. Não. Ele sorriu de canto, um sorriso cansado. Esperta. É assim que sobreviverá. Adentramos a construção. Ele observou ao redor vagarosamente, como quem revê um local conhecido há muito tempo atrás. Parou diante da parede do fundo, aquela mais espessa, onde as rochas eram maiores e mais escuras. Seu esposo conhecia esta terra? Perguntou sem desviar os olhos da parede. Conhecia. Trabalhava para o pai dele, mas jamais comentou sobre esta construção. Naturalmente que não. Ninguém comenta, pois ninguém mais recorda. Ele passou a mão nas pedras vagarosamente. Mas eu recordo. Era criança quando aconteceu. Quando aconteceu o quê? Benedito respirou profundamente, como quem vai contar algo que guardou por tempo excessivo. Em 1962, um homem chamado Joaquim Oliveira era proprietário de todas estas terras. Era próspero, muito próspero. Possuía gado, plantações, até minerava ouro proximamente no riacho que hoje está seco. Era respeitado, temido também. Ele fez uma pausa. Mas Joaquim não confiava em banco, nem em pessoas. Afirmava que dinheiro guardado em banco era dinheiro roubado gradualmente. Então guardava tudo aqui. Meu coração acelerou. Guardava onde? Ele bateu na parede com os nós dos dedos. O som ecoou oco. Aqui. Senti minhas pernas fraquearem. Encostei na parede oposta para não tombar. Está dizendo que há dinheiro? Ouro? Não apenas isso. Benedito se virou para mim. Documentos, títulos de terra, escrituras antigas que jamais foram registradas. Joaquim desapareceu em 1962. Alguns dizem que foi assassinado, outros que fugiu, mas antes de sumir escondeu tudo aqui e ninguém jamais encontrou. Minha cabeça girava. Não podia ser verdade. Essas coisas apenas acontecem em histórias de jornal velho, em lendas de bar. Por que está me contando isso? Perguntei desconfiada. O que deseja? Benedito recolocou o chapéu na cabeça e me contemplou com aqueles olhos cansados. Porque presenciei o que fizeram com você.
Vi como a jogaram aqui como descarte e estou velho demais para permanecer calado diante de injustiça. Ele apontou para a parede. Esta construção é sua agora legalmente, mas apenas até assinarem a escritura no cartório. E isso demora alguns dias. Se os cunhados descobrirem o que há aqui antes disso. Não precisou completar. Compreendi. Me despojariam de tudo novamente. Após Benedito partir, permaneci ali estática, contemplando a parede. O bebê chorava dentro da construção. Ana Paula me chamava, mas não conseguia me mover. Seria verdade? Aguardei anoitecer, coloquei os dois para dormir. Cantei baixinho uma cantiga que minha mãe entoava para mim quando era pequena. Quando o sono os alcançou, acendi uma vela, peguei o martelo e a faca e retornei à parede do fundo. Comecei devagar, testando as rochas, empurrando. Algumas estavam firmes, outras balançavam. Encontrei uma no canto inferior direito que estava mais solta. Inseri a ponta da faca na fresta e apliquei pressão. A rocha cedeu. Meu coração quase saiu pela boca. Puxei a rocha com ambas as mãos. Era pesada, coberta de poeira e teia de aranha. Por trás dela, uma escuridão profunda, um buraco na parede, um vão. Ergui a vela tremendo e olhei dentro. Inicialmente não vi nada, apenas escuridão. Então a luz da vela incidiu em algo. Metal. Inseri a mão devagar, sentindo o coração na garganta. Meus dedos tocaram algo gelado, liso. Puxei. Era uma lata velha, circular, oxidada, do tipo que antigamente armazenava biscoitos. Coloquei-a no chão, sentei de joelhos e abri. Dentro havia um pano oleado amarrado com barbante. Desfiz o nó com as mãos tremendo e vi ouro. Moedas de ouro, pequenas, brilhando à luz da vela mesmo após tantos anos. Devia haver umas 20, talvez 30. E abaixo delas, enrolado com cuidado, um volume de papéis amarelados. Peguei o primeiro. Era uma escritura. A escrita estava desbotada, mas era legível. Propriedade rural de 80 alqueires, registrada em nome de Joaquim Oliveira, ano de 1958. 80 alqueires. Desconhecia quanto valia, mas sabia que era muito. Muito mais que aquela construção. Muito mais que qualquer coisa que já possuíra na vida. Peguei outro papel. Outro título. Outro pedaço de terra. E outro. E outro. Quando terminei de contar, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a vela. Joaquim Oliveira havia escondido ali a escritura de mais de 300 alqueires de terra. Terras que hoje deviam valer uma fortuna. Terras que ninguém sabia que existiam. E agora eram minhas. Ou quase. Passei a noite desperta, sentada no chão, contemplando as moedas de ouro e os papéis espalhados ao meu redor. Ana Paula se virou no sono e o bebê resmungou baixinho. Mas não conseguia desviar os olhos daquilo. Tinha duas escolhas. Podia pegar tudo aquilo, as moedas, os papéis, colocar numa mochila e desaparecer. Ir para a cidade grande, vender o ouro gradualmente, recomeçar distante. Minhas crianças jamais passariam fome novamente, jamais dormiriam no frio. Podia desaparecer antes que alguém soubesse, antes que os cunhados descobrissem, antes que a escritura da construção fosse registrada. Ou podia permanecer. Podia aguardar. Podia registrar a construção, fazer tudo corretamente e então revelar o que havia encontrado. Podia enfrentar os cunhados, podia brigar pelo que era meu por direito. Mas isso significava risco. Risco de perder tudo. Risco deles descobrirem antes. Risco de violência, de ameaça, de coisas piores que nem queria imaginar. O medo estava ali comprimido no meu peito, me impulsionando para a estrada, me ordenando a fugir. Mas quando contemplei minhas crianças dormindo, Ana Paula encolhida, tentando ser corajosa mesmo dormindo, e o bebê mamando no sonho, compreendi uma coisa: não era apenas sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Sobre olhar nos olhos dos homens que me humilharam e dizer: vocês erraram. Era sobre ensinar minhas crianças que não fugimos. Lutamos. Juntei tudo de volta, embrulhei com cuidado, escondi no buraco da parede e recoloquei a rocha no lugar. Ia permanecer. Ia aguardar. E, se Deus quisesse, ia vencer. Os próximos dias foram os mais extensos da minha vida. Cada minuto parecia pesar uma hora. Cada ruído do exterior me fazia sobressaltar. Cada sombra que cruzava a janela era um cunhado vindo me destituir de tudo. Benedito havia dito que a escritura seria expedida em 5 ou 6 dias, mas cartório é processo lento. E enquanto não saísse o papel carimbado, com meu nome inscrito,
Aquela construção e tudo que havia dentro dela não era realmente minha. Tentei agir normalmente. Despertava, cuidava das crianças, lavava a roupa no balde, fingia que estava apenas sobrevivendo, como qualquer viúva destituída faria. Mas interiormente, meu coração pulsava descompassadamente o tempo todo. E durante a noite, quando os dois dormiam, permanecia desperta, contemplando a parede, imaginando aquele ouro ali dentro, aqueles papéis que podiam transformar tudo. Ana Paula começou a perceber que algo estava irregular. Mamãe, por que a senhora não dorme? Durmo, filha. Só fico pensando no papai. Eu também sinto falta dele. Ela se encolheu mais próxima de mim, aquecida e pequena. Engoli em seco. Pois a verdade é que não sentia, não da forma que deveria. Roberto havia sido um esposo ausente, fatigado, silencioso. Dividíamos o mesmo teto, mas não dividíamos a existência. Ele faleceu e nem sabia realmente quem era. Mas as crianças dele, essas eu protegeria com a vida. Foi no quarto dia que as coisas começaram a mudar. Buscava água no córrego que corria fino, quase seco, mas ainda permitia encher um balde, quando ouvi vozes. Vozes masculinas, altas, vindas da trilha. Meu sangue gelou. Larguei o balde, corri de volta para a construção e tranquei a porta. Peguei Ana Paula no colo e o bebê no braço e ficamos ali quietos, escondidos no canto mais escuro. As vozes foram se aproximando. Reconheci a voz de Paulo, depois a de Ricardo e uma terceira voz que desconhecia. Pararam diante da construção. É aqui, disse Ricardo. A Helena está morando aqui agora. Sozinha com as crianças. A voz desconhecida questionou incrédula. No meio do mato. Pois é, oferecemos, né? Não havia outro local. Houve passos ao redor da construção. Alguém bateu na parede de pedra, como testando. Meu coração batia tão forte que temia que ouvissem. Esta casa é antiga, a voz estranha declarou. Muito antiga. De quando é isso aqui? Não sei, do tempo do meu avô, talvez. Ninguém reside aqui há décadas. Silêncio prolongado, pesado. Então a voz estranha falou novamente, mais baixa. Sabe que há uma lenda, né? Sobre o velho Joaquim Oliveira. Dizem que escondeu uma fortuna antes de desaparecer, e que essa fortuna jamais foi encontrada. Meu estômago virou. Paulo soltou uma risada forçada. Lenda de velho, rapaz. Essas coisas não existem. Mas e se existisse? E se houvesse algo aqui? Houve uma pausa. Senti o perigo no ar, denso como fumaça. A escritura já foi expedida? A voz questionou. Ainda não. Sai semana que vem, acho. Então ainda há tempo de modificar, né? Se vocês julgarem que esta terra vale mais do que pensavam. Ricardo hesitou. Já concedemos para ela. Não há como retroceder. Sempre há. Apertei Ana Paula mais forte. Ela permaneceu quieta, sentindo meu medo. Finalmente os passos se afastaram. As vozes desapareceram trilha abaixo, mas eu sabia. A semente da dúvida havia sido plantada. Naquela noite, Benedito retornou. Chegou a cavalo devagar, sem fazer barulho, e bateu 3 vezes na porta, um código que combinara comigo. Abri a porta apenas uma fresta. Eles estiveram aqui, sussurrei. Ele assentiu. Sério? Sei. Presenciei. Olhou por cima do ombro para a escuridão da mata. O homem que estava com eles é o Márcio. É advogado e é ganancioso. Se está farejando que há algo aqui, não desistirá. O que faço? Benedito adentrou, fechou a porta devagar e sentou-se no chão ao lado do fogão apagado. Parecia mais envelhecido à luz da vela, mais cansado. Você tem 3 dias até a escritura sair. 3 dias para decidir. Ele me contemplou profundamente nos olhos. Se fugir, leva o ouro, mas perde as terras. Ninguém jamais saberá. Fica próspera, mas fica escondida, sempre olhando para trás. E se permanecer? Se permanecer, registra a construção em seu nome. Aí, legalmente, tudo que há dentro dela é seu. Pode reivindicar as terras, ingressar na justiça, brigar de igual para igual. Ele pausou. Mas eles lutarão. Mentirão, ameaçarão, tentarão te quebrar. E você terá que ser mais forte que eles. Ana Paula se mexeu no sono. O bebê mamava no meu colo, os olhinhos fechados.
Não sei se sou forte, confessei, a voz trêmula. Benedito contemplou as crianças, depois me observou. Você é mãe. Isso já é mais forte que qualquer homem. Passei a noite em vigília novamente, mas dessa vez não estava apenas pensando. Estava decidindo. Lembrei da expressão de Paulo e Ricardo no dia do funeral, rindo enquanto dividiam tudo. Lembrei da maneira que me trataram, como se fosse um fardo, um estorvo, algo descartável. Lembrei de Ana Paula questionando se o papai retornaria, do bebê chorando de fome. De todas as noites que dormi no solo gelado, abraçada neles, rezando para ter força para mais um dia. E então contemplei a parede, a rocha solta, o segredo que estava ali dentro aguardando. Se fugisse, ensinaria minhas crianças a ter medo, a se esconder, a aceitar migalhas. Mas se permanecesse, se lutasse, ensinaria que não abaixamos a cabeça. Que justiça existe. Que até os pequenos podem vencer. Levantei devagar para não despertar as crianças. Peguei a vela, fui até a parede, removi a rocha, contemplei o ouro brilhando luz fraca, e tomei minha decisão. Ia permanecer. Não por vingança, não por orgulho, mas porque era o correto. E pela primeira vez na vida, possuía algo pelo que valia a pena lutar. Faltavam 2 dias para a escritura ser expedida. 2 dias que pareciam 2 anos. Não saía da construção exceto para buscar água. E quando saía, levava a faca na cintura e o coração na boca. Cada ruído era uma ameaça, cada silêncio um aviso. Ana Paula sentia. As crianças sempre sentem. Permanecia grudada em mim, quieta demais, séria demais para a idade que possuía. Questionava menos, brincava menos, apenas me contemplava com aqueles olhos amplos e escuros, aguardando que eu afirmasse que tudo se resolveria. Mas não podia prometer, pois desconhecia. Benedito havia passado no dia anterior rapidamente, apenas para avisar que a escritura seria registrada na sexta-feira de manhã cedo. Ofereceu-se para ir comigo ao cartório para garantir que tudo saísse correto. Disse que traria a caminhonete dele, me buscaria ao amanhecer. Levará as crianças? Questionou. Levarei. Não posso deixá-las aqui sozinhas. Ele concordou com a cabeça, mas percebia a preocupação em seus olhos. Se acontecer algo antes de sexta, qualquer coisa, você foge, esquece tudo e foge. Compreendeu? Afirmei que sim, mas intimamente sabia que não fugiria. Não mais. Foi na quinta-feira à noite que o pior aconteceu. Havia acabado de deitar os dois. Cantei baixinho, acariciando o cabelo de Ana Paula até ela adormecer. O bebê já estava em sono profundo, a barriguinha subindo e descendo lentamente. Eu mesma estava quase adormecendo, sentada no chão, de costas para a parede, quando ouvi sons lá fora. Não era vento, não era animal. Era gente. Mais de uma pessoa. Sentei-me ereta, o coração disparado. Peguei a faca que estava sempre ao meu lado e levantei-me devagar, sem fazer barulho. A lua cheia penetrava pelas frestas da porta, desenhando listras delicadas de luz no solo de terra. Os passos pararam diante da construção. Então uma voz baixa, rouca. Helena. Era Paulo. Fechei os olhos, tentando controlar o tremor. Não respondi. Helena, sei que está aí dentro. Abra a porta. Queremos apenas conversar. Conversar? Homem que vem de noite não vem conversar. Está tarde, Paulo. Retorne amanhã. Silêncio. Então, uma risada. Não dele, de Ricardo. Amanhã pode ser tarde demais, cunhada. Ouviu-se mexendo lá fora. Um barulho de metal. Talvez inchada, talvez algo pior. Ficamos sabendo de umas coisas. Paulo continuou, a voz mais dura agora. Coisas sobre esta construção. Sobre o que pode haver aqui dentro. Meu estômago gelou. Não há nada aqui. Apenas uma mulher viúva e 2 crianças. É mesmo. Outra voz. A do Márcio, o advogado. Porque meu avô trabalhava para o Joaquim Oliveira. E ele sempre afirmou que o velho escondeu uma fortuna antes de desaparecer. E que essa fortuna estava em algum lugar destas terras. Não pronunciei palavra. Apenas apertei a faca mais forte. Então é assim, Helena, Paulo falou, mais próximo agora, quase junto à porta. Você abrirá essa porta e daremos uma olhada. Se não houver nada, partimos e a deixamos em paz. Mas se houver... Não precisou completar. Não abrirei. Minha voz saiu mais firme do que esperava. E se entrarem aqui, gritarei.
Gritarei até as pessoas ouvirem. Ricardo riu novamente. Cruel. Ninguém ouvirá. Aqui é distante demais. E mesmo que ouçam, todos sabem que viúva sozinha no mato enlouquece. Vê coisas, grita sozinha. Foi então que senti o medo verdadeiro. Não o medo de perder a construção ou o ouro ou as terras. O medo de não sobreviver aquela noite. O medo de que minhas crianças despertassem e me vissem sendo arrastada para fora. Ou pior, que não despertassem nunca mais. Contemplei-as dormindo no chão, tão pequenas, tão inocentes, e senti algo transformar-se dentro de mim. Não era mais apenas medo. Era raiva. Ouvi-os forçando a porta. A madeira envelhecida começou a ceder. Conseguiriam entrar. Pensei rapidamente. A janela dos fundos estava coberta com tábua, mas era possível arrancar. Podia pegar as crianças, sair por ali e correr para o mato. Mas para onde? E eles viriam atrás. Eram mais rápidos, mais fortes. Então recordei. O fogão a lenha. As brasas ainda estavam aquecidas do jantar. E ao lado dele, a lamparina velha repleta de querosene que utilizava para iluminar a noite. Peguei a lamparina, removi a tampa. O aroma forte do querosene encheu o ar. Última chance, Helena. Paulo gritou. Abra. Não abri. Joguei o querosene na porta de madeira ressecada. Depois peguei um graveto aceso do fogão. Se entrarem, incendiarei. Gritei, a voz rasgada. Incendiarei e todos morreremos aqui dentro. Todos. Houve um silêncio prolongado, tenso. Então a voz do Márcio, hesitante. Ela enlouqueceu. É capaz. Não está não, Paulo falou, mas sua voz havia mudado. Havia dúvida. Estou, gritei mais alto ainda. E para provar, encostei o graveto na porta molhada de querosene. As chamas acenderam rápidas, azuis e alaranjadas. A porta inteira incendiou e o calor me fez recuar. Ouvi gritaria lá fora, passos correndo, imprecações. Larguei o graveto, peguei o bebê e Ana Paula, que havia despertado chorando, assustada, e corri para a janela dos fundos. Arranquei as tábuas com força que desconhecia possuir, abri a fresta estreita e empurrei as crianças para fora. Corre, Ana Paula, corre para o mato e não pare. Ela me contemplou com os olhos repletos de lágrimas e terror. E a senhora? Venho atrás. Vá. Ela pegou o irmão e correu. Desapareceu na escuridão da mata e senti meu coração se partir em dois, mas não havia tempo. Retornei correndo, peguei o pano com ouro e os documentos que havia deixado escondidos sob o colchão velho, inseri dentro da blusa e saí pela janela também. O fogo já havia tomado a porta inteira. Fumaça negra acendia espessa e sufocante. Ouvi gritos dos homens tentando apagar, mas não olhei para trás. Corri. Corri como jamais havia corrido na vida. Mato adentro, tropeçando em raízes, rasgando a pele nos espinhos, sentindo o gosto de sangue na boca. Chamei por Ana Paula, baixinho, desesperada. Mamãe! A vozinha dela veio de algum lugar à direita. Corri na direção da voz e a encontrei, agachada atrás de um tronco tombado, segurando o bebê com força. Abracei os dois, tremendo inteira, e ali permanecemos, escondidos na escuridão da mata, ouvindo os gritos ao longe, vendo a luz alaranjada do fogo dançando entre as árvores. A construção queimava. E com ela, talvez tudo o que havia sonhado. Mas pelo menos estávamos vivos. Passamos a noite escondidas no mato. Sentada no solo úmido, de costas contra uma árvore espessa, abraçadas minhas crianças. Ana Paula chorava baixinho, tremendo de frio e medo. O bebê dormia no meu colo, alheio ao perigo, com aquela inocência que apenas criança possui. E eu apenas rezava. Rezava para que desistissem, para que partissem, para que o amanhecer chegasse logo. De vez em quando, ouvia vozes ao longe, lanternas atravessando o mato. Estavam procurando, mas a mata era fechada, escura, repleta de sons. Grilos, sapos, vento nas folhas. E nós éramos 3 sombras pequenas, quietas, invisíveis. Gradualmente, os sons foram desaparecendo, as luzes se afastaram. E quando o céu começou a clarear, aquele azul fraco e melancólico que vem antes do sol, soube que havíamos sobrevivido. Mas desconhecia a quê. Aguardei o sol nascer completamente antes de me mover. A luz do dia trouxe coragem, mas também trouxe dor. Contemplei Ana Paula. O vestidinho rasgado, os pés sujos de terra e sangue, o rosto manchado de lágrimas secas.
Senti um aperto no peito tão intenso que quase não consegui respirar. Mamãe, retornaremos? Ela questionou, a voz rouca. Não sei, filha. E nossa casa? Não respondi, pois desconhecia se ainda havia casa. Peguei o bebê no colo, segurei a mão de Ana Paula e comecei a caminhar lentamente na direção da construção. Cada passo era pesado, cada respiração difícil. E quando finalmente saímos do mato e avistei o que havia restado, meu coração apertou. A construção ainda estava de pé, mas a porta havia virado cinza. A frente estava toda queimada, enegrecida de fuligem, e o aroma de madeira carbonizada pairava no ar. As paredes de pedra resistiram, espessas e antigas, como sempre foram, mas o telhado tinha um buraco amplo e era possível avistar o céu através dele. Adentrei devagar, pisando nos restos da porta. Dentro, tudo estava coberto de fuligem. O fogão, o colchão velho, os poucos panos que possuíamos. Mas a parede do fundo, a parede de pedra onde o segredo estava escondido, estava intacta. Fui até ela com a mão tremendo e empurrei a rocha solta. Ela cedeu. O buraco ainda estava lá, vazio agora porque havia levado tudo comigo. Puxei o pano de dentro da blusa, abri devagar, com medo de que tivesse se perdido na corrida. Mas não. Estava tudo ali. As moedas de ouro, os papéis amarelados, as escrituras. Fechei os olhos e agradeci. Agradeci a Deus, aos santos, ao Roberto lá no céu, se estava observando. Agradeci por estarmos vivas. Foi então que ouvi o barulho de motor. Uma caminhonete subindo a trilha. Meu corpo inteiro congelou. Peguei a faca, apertei as crianças para trás de mim e aguardei. Mas quando a caminhonete parou e a porta se abriu, não era Paulo, não era Ricardo. Era Benedito. Ele desceu lentamente, olhando ao redor, vendo a destruição, a fumaça ainda acendendo fraca das cinzas. Quando me avistou ali na porta, parada, suja de terra e fuligem, com a faca na mão e as crianças atrás, seus olhos se encheram de algo que não esperava. Alívio. Graças a Deus, ele sussurrou. Graças a Deus está viva. E foi apenas quando ele pronunciou isso que desabei. As pernas falharam, os joelhos bateram no chão e comecei a chorar. Chorar de verdade. Tudo o que havia contido naquela noite inteira. O medo, o desespero, a certeza de que pereceria. Tudo saiu de uma vez em soluços altos e descontrolados. Benedito veio correndo, ajoelhou-se ao meu lado, colocou a mão no meu ombro. Calma, calma. Acabou. Está segura agora. Tentaram entrar, consegui dizer entre os soluços. Queriam o que estava aqui. Incendiei. Não sabia o que fazer. Fez o correto. Ele contemplou a construção queimada. Salvou sua vida e a deles. Ana Paula se aproximou, abraçou minha cintura. E nós três permanecemos ali no solo de terra, abraçados, enquanto o sol acendia lentamente e o dia nascia. Benedito me conduziu para a fazenda dele. Forneceu comida quente para as crianças, roupas limpas, uma cama verdadeira com lençol branco e travesseiro macio. Ana Paula adormeceu antes de terminar de comer. O bebê mamou e apagou no meu colo. E eu apenas sentei na cadeira da cozinha, segurando uma caneca de café quente, contemplando a janela, tentando processar que ainda estava viva. O que fará agora? Benedito questionou, sentado do outro lado da mesa. Respirei profundamente, contemplei minhas mãos sujas, machucadas, ainda tremendo. Irei ao cartório hoje. Registrar a escritura. Ele franziu a testa. Tem certeza? Após o que aconteceu, talvez seja melhor aguardar, se proteger, chamar a polícia. A polícia não fará nada. Olhei para ele e pela primeira vez senti minha voz sair firme. Dirão que foi acidente, que incendiei sem querer, que enlouqueci, que viúva sozinha inventa coisas. Pausei. Mas se a escritura for expedida hoje, com meu nome carimbado e registrado, não poderão fazer nada. A lei estará ao meu lado. Benedito permaneceu calado por um tempo. Depois assentiu lentamente. Você mudou. Mudei. Quando chegou aqui, era uma mulher quebrada, assustada, pequena. Ele sorriu, cansado. Agora é outra coisa. O que sou? Perigosa. E ele pronunciou isso como elogio. Chegamos ao cartório às 8 da manhã. Ainda estava suja, com as roupas rasgadas e manchadas de fuligem, mas não me importei. Adentrei com a cabeça erguida, os papéis na mão, e solicitei falar com o tabelião. Era um homem corpulento, de óculos espessos,
que me contemplou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. A senhora possui horário marcado? Não, mas preciso registrar uma escritura hoje. Ele suspirou irritado. A senhora terá que aguardar. Há pessoas na frente. Aguardarei. E aguardei. Sentada num banco rígido, com o bebê no colo e Ana Paula ao meu lado, enquanto pessoas bem vestidas entravam e saíam, enquanto o relógio na parede avançava lentamente, enquanto meu coração pulsava descompassadamente. Foi quase meio-dia quando meu nome foi chamado. Levantei, acomodei o bebê no quadril, segurei a mão de Ana Paula e adentrei. O tabelião pegou os papéis, examinou com expressão entediada, carimbou, assinou e empurrou de volta para mim. Pronto. A construção é sua. Peguei o papel, contemplei o carimbo vermelho, meu nome inscrito ali, e senti algo explodir dentro do peito. Não era alegria. Ainda não. Era poder. Quando saí do cartório, Benedito aguardava encostado na caminhonete. Conseguiu. Ergui o papel para ele avistar. Ele sorriu. Um sorriso amplo de orgulho. Agora o que fará? Respirei profundamente. Contemplei o céu azul, o sol aquecido, a estrada de chão que conduzia de volta à construção queimada. Agora irei atrás do que é meu. Demorou 3 meses. 3 meses de advogado, de juiz, de papel carimbado e pessoas de terno fazendo perguntas. Os cunhados tentaram tudo. Afirmaram que havia roubado, que havia forjado documentos, que havia enlouquecido de dor e estava inventando histórias. Márcio apareceu com testemunhas falsas, com papéis velhos, tentando provar que as terras pertenciam a outra pessoa. Mas Benedito me apoiou. Trouxe testemunhas verdadeiras, pessoas que recordavam de Joaquim Oliveira, que confirmavam que aquelas terras existiam e jamais haviam sido registradas adequadamente. E no final, a justiça declarou: as terras eram minhas. Todas elas. 320 alqueires de terra boa, com pasto, água, madeira de lei. Uma fortuna. Os cunhados perderam tudo. A fazenda que julgavam ser deles foi dividida comigo. O gado vendido para pagar as custas do processo que perderam. E eles desapareceram do povoado. Envergonhados, arruinados. Não senti pena. Hoje, 5 anos depois, resido numa casa nova, de alvenaria, com 3 quartos, varanda frontal e uma cozinha ampla onde Ana Paula, que agora tem 9 anos, auxilia a fazer bolo. O Miguel corre pelo quintal, risonho e forte, sem recordar da noite que quase pereceu. A construção velha ainda existe. Não há destruir. Deixei-a lá no meio do mato, com as paredes de pedra resistindo ao tempo. De vez em quando vou lá sozinha e sento diante dela. Contemplo as cinzas da porta queimada. Recordo do medo, recordo do fogo. E recordo da mulher que era, pequenininha, assustada, quebrada. E da mulher que me tornei. Desconheço se foi Deus que colocou aquele ouro na parede. Desconheço se foi sorte, destino ou justiça atrasada. Mas sei que foi a construção que me salvou. Não o ouro, não as terras. Foi a escolha. A escolha de não fugir, de não abaixar a cabeça, de lutar mesmo sem saber se venceria. Roberto jamais me ensinou isso. Os cunhados menos ainda. Mas a vida ensinou. A solidão ensinou. O frio do chão ensinou. E agora, quando contemplo minhas crianças dormindo em cama aquecida, com barriga cheia e futuro pela frente, sei que valeu. Tudo valeu. Porque não crescerão com medo. Crescerão sabendo que não aceitamos migalhas. Que lutamos. Que vencemos. E que até no lugar mais abandonado, mais escuro, mais esquecido, pode nascer luz. Até a próxima história.